Olá, sejam bem-vindas a Outras Mamas. Eu sou a Thaís Goldcorn. E eu sou a Bárbara Miranda. E esse é o primeiro podcast feminista vegano do país. Que desânimo. Uhul! Bom, essa semana a gente concluiu o nosso primeiro curso presencial que fizemos aqui em São Paulo, Outras Mamas Presente, e vamos fazer um balanço geral aqui de como foi. Foi muito legal. Foi lindo. Foi um teste esse evento, e a gente pretende fazer mais, não exatamente no mesmo formato, mas com a mesma dinâmica dos encontros, porque foi muito legal. Foi um grupo lindo. Foi um grupo lindo, as mulheres se uniram bastante, acho que se conheceram bastante. E se identificaram, né? Isso que é muito massa. Às vezes a gente acha que só a gente tá passando por aquele processo, ou essa luta, de repente, na sua família ou no seu grupo de amigos, você é a única doida problematizadora demais. E ali as mulheres se reconheceram, foi incrível, foi lindo pra gente, pra elas, pra todo mundo. E as convidadas também foram demais, se empenharam super, participaram super de tudo. Então agradecer Bia Moraes, Marina Colerato, Nili Ferrari e Mari Borges, maravilhosas. Sim, teremos mais, a gente já tem mais 2 organizando aí, 3 na verdade em vista de organização, mas ainda nada confirmado, e a gente tá querendo viajar. A gente já tem 2 datas, na verdade, para Curitiba e Belo Horizonte, Curitiba no final de março e Belo Horizonte no final de abril. Então, se você é de uma dessas cidades e quiser que Outras Mamas fale por aí, chama a gente, manda e-mail, inbox no Instagram, o que quiser, pra gente conseguir viabilizar isso. Se você conhece um lugar que tem tudo a ver pra gente fazer uma roda de conversa, a gente quer fazer um esquema mesmo, workshop, conversa, a gente pode fazer num parque e tal, mas a gente quer fazer um esquema fechado mesmo, lógico, tranquilo pra todo mundo, mas pra ajudar a gente a viabilizar essa viagem, então pra ajudar com os custos e com as passagens. A gente já tem onde ficar, então isso é de boa, mas precisa rolar uma organização aí conjunta pra gente fazer isso acontecer. Sim, outras cidades que estão em vista, que também a gente já tem lugar pra ficar, Brasília, obviamente, porque é a minha cidade, Recife e Rio de Janeiro já estão aí, a galera se movimentando, mas ainda nada confirmado. Então, se você não é de nenhuma dessas cidades também e quiser que Outras Mamas vá pra sua cidade, é só mandar mensagem pra gente. Sim. Tá, outra coisa importante pra manter o nosso trabalho ativo e acontecendo, pra gente continuar se dedicando a aumentar os nossos estudos e nossos equipamentos e esses eventos e tudo mais que a gente faz por aqui, a gente tem o nosso financiamento recorrente, que tá legal, tá rolando super bem, então se você tem essa possibilidade de ajudar mensalmente com uma graninha, que pode ser R$5, pode ser R$8, pode ser R$1, pode ser 10, entra lá, apoia-se, apoia.se/Outras Mamas Podcast. Ou só Outras Mamas? Outras Mamas Podcast. Tá, você vai digitar Outras Mamas, você vai achar a gente lá. E aí, a gente reformulou as recompensas, na verdade, essa grana é pra gente fazer isso que a gente já faz acontecer. O conteúdo do podcast, ele vai continuar aberto e livre, gratuito. Mas, pra quem ajudar a gente lá, vai ter recompensas. Então, a gente vai mandar um conteúdo mensal no e-mail de vocês, exclusivo, comentado. A gente tá preparando uma coisa bem legal. Acho que vai ser massa de receber traduções, textos, coisas nossas. Além disso, a gente vai fazer sorteio. Não definimos ainda a quantidade, né? A frequência, que vai ser sorteios, mas de livros e materiais que a gente tem ou que a gente recebe, de cunho feminista, vegano, né? Tudo isso que a gente fala aqui no podcast. Além de mimos, que a gente já definiu alguns, mas não revelaremos até o momento do sorteio. Tá muito legal. Acho que vocês vão gostar. Então, considere apoiar esse projeto. A gente conta com vocês. Então vamos começar o episódio. Bora. O episódio de hoje é sobre um tema que já pediram pra gente. A gente sempre pensou em fazer e nunca fez, né? Chegou. E agora eu acho que chegou a hora. Junto com uma notícia Sim, tensa. Com uma notícia tensa. Não vai ser um assunto fácil, então já vamos preparar aqui todo mundo. Mas é um assunto que dá pra gente transformar. Eu acho que as pessoas estão começando a abrir os olhos e a se ligar nisso. Então a gente vai falar hoje de pets, de indústria, de comercialização de animais. Então todo mundo acompanhou aí, quem tá ligado nesse mundo, que a Luísa Mel, ativista pelos direitos dos animais, tá compartilhando no Instagram que ela estourou mais um canil e salvou 1.700 animais. Estavam em umas péssimas condições, pra variar, no canil Céu Azul, que é um dos maiores canis de filhotes aí do Brasil. Eles comercializavam pra pets, Petland, então era um negócio gigantesco mesmo. Vocês conseguem imaginar a grana que isso movimenta? 1.700 cachorros. E aí, projeção, né? Porque cruzas e filhotes e mais, enfim. Então, o Instituto Luísa Mel correu
deu pra abrigar. Imagina onde abrigar, de repente, todos esses animais. E assim, alguns já bem debilitados, problemas de saúde, outros filhotes, enfim. Então, foi triste / lindo de acompanhar, porque esses animais, esses específicos que ela resgatou, não vão ter mais essa vida de prisão e de reprodução sem parar pra virar um produto e ser vendido aí numa gaiolinha dessas pets. A Pets, então, que é uma das principais compradoras desse canil, né? É a maior rede de pet shops do Brasil. E o primeiro anúncio que eles fizeram quando saiu essa notícia, quando a Luísa Mel começou a divulgar, foi que eles parariam a venda dos cachorros desse canil até eles averiguarem se estava tudo de acordo com as condições que eles acham, tudo dentro dos conformes. E aí a galera, eu acho que muita gente, né, já tá, como a Thaís falou, já tá com essa consciência de que é errado, não dá pra ficar comprando esses animais, eles não são vidas que podem ser compradas. Foi todo mundo pressionar a Pets lá nos comentários, principalmente no Instagram, e deu certo, na verdade. Assim, minimamente deu certo, né? Sim. O presidente da empresa, Sérgio Zimmermann, gravou um vídeo e ele falou que as 82 lojas do grupo Pets, espalhadas pelo país, não vão mais comercializar cães e gatos. Bom, parabéns pra eles, Vitória. mas ainda não é o que a gente quer, porque eles ainda vão comercializar outros animais, não é isso? Sim, a Pets, não sei quem já entrou lá, eu comprava, sempre comprava coisas lá, então vamos lá, comprar ração e caminha, e, enfim. O macaquinho. Quem que não tutela um cachorro que nunca comprou aquele macaquinho de pelúcia pro cachorro destruir em 2 dias? E aí é triste ver que rola uma venda louca de vários animais, outros que não só cachorro e gato. Então tem chinchila, coelho, hamster, além de pássaros e animais silvestres, tipo... tem de tudo. Tudo quanto é animal sendo comercializado. Então, acho que pelo que eu entendi, eles vão parar de vender cachorro e gato, mas o resto continua bombando, né? Afinal, não é vida, né, gente? Papagaio, pássaro, o que que é? Mais um objetinho ali. Como se esses animais também não sofressem nessa indústria, também não fossem vítimas dessa indústria. Então, sim, vamos comemorar. Parabéns, Pets, que todas sigam isso, Cobase, Petland, sigam essa onda aí, né? Mas que não dá pra parar aí. A gente tem que continuar lutando e contestando. A estimativa é que só no Brasil tem mais de 30 milhões de animais em situação de abandono, né? Entre 10 milhões de gatos e 20 milhões de cães. E que você tem essa quantidade de animais abandonados absurda e ainda assim as pessoas compram animais. Nas cidades grandes do Brasil, para cada 5 habitantes há um cachorro, ou seja, é muito cachorro, né? E desses todos, 10% são abandonados. Tem muita gente que pensa que o conceito de ter animais, né? Pensando que a gente vai trazer, obviamente, esse podcast é um podcast vegano, a gente vai trazer a visão do veganismo sobre isso. Então, a questão do, né, a campanha que muita gente faz, não compre, adote, não é só pelo fato de ter muito animal na rua e de que você pode adotar porque tem animal lá precisando do que você vai comprar e gerar essa demanda e tal. O primeiro princípio é de que o principal direito dos animais é o direito de ser livre, né? De não ser propriedade de ninguém. E a gente, quando começou nessa coisa louca da domesticação, a gente começou a transformar esses animais em coisas, em mercadoria, e aí explodiu toda a grande merda. Então, hoje em dia, 2019, não há justificativa nenhuma pra você comprar um animal. E sim, a gente deve adotar animais, mas não pra ser a nossa companhia, porque meu filho gosta, porque é bonitinho, mas porque a gente causou toda essa situação. Esses animais não vivem mais na rua de um jeito seguro. Então, se a gente causou toda essa desarmonia, a gente é responsável por cuidar, por proteger e por tutelar esses animais. Se a gente estudar a fundo, né, como que aconteceu essa domesticação, a gente vai lá, não sei nem pra que idade que vai, da época do ser humano, mas é uma coisa muito antiga, né? A gente já falou isso em episódios anteriores, de como o ser humano chegou uma hora que ele percebeu que ele poderia domesticar os animais, e isso foi muito proveitoso e foi o que deu início às cidades, por exemplo, né? Quando a gente deixou de ser nômade e começou a parar perto de alguns locais estratégicos que a gente pudesse plantar e criar animais pra se alimentar e pra sobreviver. E muitos dos animais de companhia vieram disso, né? As teorias são muitas, tem muitos estudos, a gente pode dividir algum com vocês, de como surgiu a domesticação desses animais específicos, cães e gatos, como surgiu essa amizade louca, né? A gente fala tanto, cachorro melhor amigo do homem, e essa relação, tem gente que defende que essa relação aconteceria de qualquer jeito, porque o cachorro, ele quer ter essa relação de dependência. Eu, como vegana, vou questionar isso, mas aqui vamos usar aquele termo que a gente detesta, eu sou mãe de pet, brincadeira, eu tutelo a Mora, e eu sei da conexão que a gente tem, como é forte, como é louco isso, essa paixão, esse amor louco que a gente fica com esses bichos. Mas, de qualquer maneira, eu sei que foi a gente que criou isso. Então, tem essa teoria de que quando a gente começou a viver em propriedade privada, junto com isso a gente começou a ter esses animais, que são os animais, né, para consumo. Eu botei aspas com os dedos aqui, mas vocês não estão vendo porque isso é um podcast. E aí a gente começou a ter esses animais de companhia.
definir. Então, os cachorros ali pra ser o cachorro pra tocar o gado, por exemplo, pra ajudar nessas funções, ou quando o homem saía e aí tinha os lobos, algum filhote de lobo acabou se perdendo e aí aquela coisa itimalia e o homem ficou naquela relação, ou quando a gente começou a ter essa abundância de comida, os animais, espertos do jeito que são, se aproximaram pra ter essa relação de eu troco carinho e você, né, por comida. Enfim, são muitas as teorias. Independente do que tenha acontecido, uma coisa é fato, a gente criou um mega de um problema. E a gente deturpou de uma forma incrível. Exato, tipo assim, a gente conseguiu. Como tudo, né? A gente conseguiu transformar essa relação natural e essa vida que cada um tinha a sua independência, a sua ancestralidade em produto e antes de produto, né? Em uma vida que é minha. Então eu tiro toda aquela vivência daquele animal. Não importa o que ele gosta, como é que é. Ele vai ser meu, minha companhia, eu preciso de carinho, eu preciso que ele fique aqui. Então a gente pode ver que as justificativas pra se ter um cachorro, pra se comprar, é legal que isso tá mudando da galera consciente do adotar, mas mesmo assim o discurso ainda é muito pra gente, né? Sim. A gente não Tipo, compra e não adota preciso, um animal por ele. É pela gente. Então tem que ser tem que ser pequenininho porque é do meu apartamento. Eu gosto de peludinho, gosto de tal raça. Enfim, essa loucura da raça e da estética, né? A gente aplica a nossa estética pros animais. É muito, muito pirado mesmo. Então a gente queria propor essa reflexão do tipo, pra que a gente tutela animais? Pra que a gente tem animais? Obviamente, eu não tô propondo ninguém aqui deixar os cachorros e os gatos aí livre, porque justamente a gente criou o problema, então a gente é que vai controlar esse problema. Tem cachorro na rua morrendo, tem cachorro na rua passando fome, sendo atropelado, então sim, é nossa obrigação proteger e manter cachorros e gatos dentro de casa, seguros e alimentados e com muito carinho na barriga. Eu acho interessante uma coisa que falou sobre essa questão da estética. Eu acho legal a gente reforçar isso pra desconstruir essa questão da raça, né? Eu mesma, óbvio que eu já descobri isso há muito tempo atrás, mas saber que os animais, eles tinham outro formato originalmente falando, que eles eram todos parecidos com o que são os lobos hoje em dia, e a gente foi construindo esses animais pra deixar do jeito que a gente queria, é muito bizarro. Surreal. Eu vivo dizendo que o ser humano brinca de Deus, porque a gente faz comida que não é comida, a gente inventa uns animais que não eram pra existir. Tem um mundo perfeito aqui, a natureza, não gostei, vou reformular. Vou fazer do meu jeito. É muita prepotência. É coisa de homem isso aí, gente. Coisa de homem. Foi homem que fez tudo isso. E aí a gente chega nos padrões estéticos que não fazem nenhum sentido nem pros animais. Quando eu descobri que vários animais tinham problema de saúde por conta das combinações genéticas que foram feitas, eu fiquei chocada. Os animais de fosso curto, né? Pug, por exemplo, tem mega problema de respiração. Ou, por exemplo, acho que labrador, golden, sempre tem muita displasia. Sim. Eu acho que pastor tem um padrão de que o pastor fica mais bonito se ele tiver a pata da frente mais alta do que a de baixo, ele fica meio inclinado com o corpo quando loucura. Ele tá parado. É surreal. A gente corta rabo de cachorro. Corta a orelha. É surreal. Então, pra gente refletir, mesmo quem já tem essa consciência de tipo, não vou, já comprei, posso já ter comprado, aliás, sobre isso, já comprei e hoje tenho essa consciência, tem um post muito legal da nossa amiga Iona Ricobello, que ela tutela um pug, Pazu, maravilhoso. Pazu, beijo! Que é doida. Ele é maravilhoso, ele é incrível, mas a Iona hoje é vegana e ela comprou o Pazu numa época de que ela diz no post, vocês vão ler lá, a gente vai botar no blog, que ela já sabia que era errado, né? No fundo, ela tinha a sensação de que era errado. Mas a gente vai se convencendo nessas desculpas, do tipo, mas eu preciso comprar um cachorro que eu sei que adulto vai ficar pequeno porque eu moro no apartamento. Ou, eu tenho uma ligação afetiva com Dash. Eu preciso ter Dash porque minha avó tinha. Ou, o meu sonho da minha vida é ter um pincher, não sei o quê. Então a gente cria essas relações, mas se você for pensar, todas essas desculpas são pra gente, né? Pra alimentar uma coisa nossa, uma vaidade, um ego, um apego, uma coisa nossa. E é uma vida, né? É uma vida, eu lembro quando eu até mostrei pra Thaís que ela não tinha visto o vídeo do Felipe Neto, que ele compra um cachorro pra namorada dele, faz toda uma surpresa, X, eu não sei nem se tá junto mais essa namorada, porque eu não acompanho o Felipe Neto, mas ele deu um cachorro pra namorada e aí no final do vídeo ele fala, olha, eu não sou a favor de compra de cachorros, eu sou a favor da adoção, eu dou o dinheiro pro Instituto Luiza Mel todos os meses, mas assim, era o sonho dela ter esse cachorro, eu não sei nem que raça, diabo de raça é o cachorro dela, um bichinho Lula, peludinho, branquinho. Mas é foda, então isso. Então é isso, eu sei tudo isso, né, tenho consciência de tudo isso, mas era o sonho dela. Então, assim, toda essa problemática que a gente tá falando aqui, todos esses problemas de animais na rua, animais abandonados e todas essas questões de canil, de matriz, de exploração, tudo isso, foda-se, era o sonho dela. Então a gente sempre, mais uma vez, se colocando acima de outras vidas. Essa é a explicação pra tudo, assim. Poxa, se você tem a consciência, cara, e ele falou, peguei alguma coisa do tipo, a grana que ele usou pra comprar, ele doou, ele também
também dou a mesma quantia pro Instituto Luísa Mel, alguma coisa assim. E deve ser um cachorro que E deve aí? custar mais de 3 mil reais, sei lá. Sim, e às vezes esses cachorros vêm de canis de outros estados. Eu lembro, eu tinha uma amiga minha, trouxe um cachorro do sul pra Campinas, e o cachorro vem sozinho de avião. É uma loucura muito grande. Eu não vou julgar o sentimento da gente querer conviver com um animal, que tem acho que uma das melhores partes da minha vida, se não a melhor, é o momento que eu convivo com a Amora. Então eu sei como é maravilhoso você poder ter esses momentos com o cachorro e tal. Mas se o mundo tivesse dado certo, a gente não ia conviver deles nesse grau de intimidade, dessa forma de dependência. A Amora é totalmente dependente de mim. E é isso, o que é a Amora, né? Qual é a relação dela com relação aos instintos dela? Obviamente, a gente vai falar isso, não sei se agora ou mais pra frente, obviamente a Amora foi adotada castrada. Todos os animais para adoção em ONGs têm que ser castrados e tem que ser mesmo. Mas, obviamente, eu fico pensando que eu gostaria muito que a Amora tivesse vivido uma vida, pensando aí, mundo dos sonhos, né? Já faz aí todo o desenho do mundo perfeito. Ela ia conviver com os dela, ela ia saber quem foi pai e mãe dela, conviver com o irmão, ela ia ter cio, ela ia cruzar quando ela bem entendesse, ela ia ter os filhotes que ela bem entendesse, ela ia viver comendo o que ela bem entendesse, rolando na bosta se ela quisesse. Então, é triste pensar que a gente tira total a natureza do animal, né? O que ele vira? Ele vira quase um humaninho ali que faz uma companhia pra você e tal. Bom, obviamente, eu sei que não dá pra eu permitir essa vida pra Amora e permitir. Eu tenho vou citar ele, não sei se ele ouve, um amigo meu, e que ele fala que é um absurdo castrar os cachorros, castrar os animais, porque a gente tá castrando, né? Tirando, violentando, tirando a natureza de um animal. O problema é mais do que a gente já tirou, né? A gente já tirou total. Então, o mínimo que a gente tem que ter agora é responsabilidade. Esses animais na rua não castrados, eles vão aumentar em progressão maluca. Então, a gente tá até com um gráfico aqui da SOS Bichos, a gente pode colocar lá também. No primeiro ano, a partir de um casal, a gente tem 12 animais. No segundo ano, 66. Terceiro ano, 382. Isso tudo a partir de um casal. E assim vai. Em 10 anos são... Isso é isso mesmo? 80? Eu até choquei aqui, que em 10 anos são 80 milhões de novos animais na rua. Então é isso, é progressão, né? Não tem como controlar. Esses animais estão fadados a morrer muito mais cedo. Esses animais, se vivem numa casa seguros, vivem, sei lá, 15 anos, na rua eles vão morrer no terceiro ano, no segundo ano, no primeiro ano. Os que vão viver vão passar fome, muitos são atropelados, e aí vivem uma vida capenga com aquela perna machada, fora doença, né? Sinomose, doença do carrapato, sarna, enfim, eles não merecem isso, porque a gente que inventou essa merda toda, então nossa obrigação é proteger. Nossa, eu lembro quando eu fui pro Chile, alguns anos atrás, fui passar uma semana lá com meu pai e meus irmãos, e tinha campanha pela cidade inteira, porque a quantidade de cachorro nas ruas era absurda, era tipo fazendo turismo normal. E vem como que chama? Matilha, né? Veio uma matilha de 10 cachorros. 10 cachorros, assim, das raças mais variadas, vira-lata, golden, tudo misturado. Tudo andando juntinho, assim, no meio da cidade, normal. Eu fiquei chocada. Eu fiquei tipo, gente, por que tem tanto cachorro na rua? E é um problema sério no Chile, é um problema de saúde pública e é um problema social que as pessoas abandonam os cachorros lá porque elas não dão conta de cuidar. E aqui no Brasil também eu acho que é muito frequente, mas a gente tem, as cidades são tão grandes, que a gente nem vê esses animais direito. Tem lugares que tem mais e menos, mas enfim, tem muito animal na rua, tem muito gato na rua, e tem essa coisa também do abandono, né? Às vezes você vai lá e compra nessas feiras, a gente fala dessas grandes, né? Cobase, Pets e tal, mas vocês sabem que tem muito comércio de animal, assim, em feiras, em porta-mala de carro, e aí você vai lá, no momento de empolgação, seu filho pediu, você compra um filhotinho bonitinho, pequenininho, os bichinhos são uma tentação. E aí o bicho cresce, e aí, sei lá, você não tava preparado, o bicho late, o bicho destrói o sofá, e aí você não quer, e aí você coloca ele no carro, e você vai até uma estrada e você larga. Isso acontece demais. Ou deixa num canteiro, né? O que tem de gente que deixa em canteiro aqui vive em São preso, Paulo. Tem cachorro que vive preso em quintal, num Isso espaço acontece pequeno. muito com o coelho, né? A Cíntia lá do Santuário Terra dos Bichos, que sempre conta a história que tem vários coelhos lá no santuário dela. E os coelhos são a maioria, ou são de testes, né? Mas não é a maioria são coelhos que foram comprados de presente pra Páscoa de criança. Isso e aí surreal. o pessoal, as pessoas que não estudaram nada, né? Eles compram o diabo de um casal, sem estar castrado, e acha que tá tudo bem. Vira 30. Vira 30, do dia pra noite tem 30 coelhos dentro de casa. E aí não dá conta, abandona. Sabe o que eu lembrei na infância? Eu não sei se aqui o povo da capital tinha isso, ou em outros estados, mas lá no interior tinha muito. Qualquer passeio que você fazia de escola, você ganhava um pintinho. Ou peixinho. Ai, gente, sério. Peixe também. Mas pintinho, você tem noção que vira uma galinha? Se tudo der certo. Se não morrer. É porque não sei o que acontecia. E eu não consigo lembrar o que meus pais faziam, o que acontecia pros outros. Porque, sei lá, uma turma de 30, 40 ia embora
hora no ônibus, Eu 30, nunca ganhei 40 pintinho, pintinhos. Eu ganhava. E às Ganhei vezes peixinho. o mais triste é que era um pintinho rosa, que eles pintavam. Não sei qual é a Eles pira. pintavam? Pintavam. Gente, nunca vi isso. Sim, um peixinho. Todo mundo comenta aí se vocês já viveram isso no povo do interior. É um pintinho pink que eles davam de brinde nesses passeios da Eu escola. acho que eu só ganhei peixinho na feira de ciências da escola, que alguém comprou, algum pai comprou e deu, e aí você fazia não sei o que de atividade na barraquinha de alguma das crianças e você ganhava um peixe. Aí lá vai eu, meu irmão e minha irmã com 3 peixes pra casa, minha mãe triste, desesperada. Eu já E lá em tive casa a gente peixe. sempre quis, e não durou uma semana. Não, eu tive por bastante Era tempo daqueles que peixe. não duravam uma semana. Sim. E obviamente a gente não sabia cuidar, não sabia fazer nada. Aí depois disso, sempre teve uma insistência pra ter animal, mas meus pais nunca deixaram. Eu acho que eles nunca curtiram muito. Eles tiveram na infância deles e quando cresceram não quiseram ter. Deixar a gente ter também. Mas chegou a ter tartaruga lá em casa. E, gente, Já só tive. de pensar, eu morro de dó, só de pensar. Porque eu lembro, 2 delas morreram. E uma não. Uma minha mãe acabou dando pro meu primo, porque meu primo cuidava melhor das tartarugas. Ele já tinha uma tartaruga em casa. E eu acho que depois, lá perto de casa, em Brasília, tem um parque grande, que a Thaís conheceu também, que tem um lago cheio de tartaruga que o povo abandonou. Aff. Que obviamente não é de lá. É, e aí causa uma Uhum. como é que Um fala? desequilíbrio. Um desequilíbrio total. Resumindo, a gente é muito doido. Então eu acho que aproveitar esses momentos, como acontece, a Luísa tem muita visibilidade. As pessoas, né, tem as pessoas que acham ela de doida, sentimental, histérica, a gente já falou aqui sobre isso. Mas no geral ela tem um bom público e um bom relacionamento com pessoas famosas, influentes, enfim. Acho que a gente tem que aproveitar esses momentos de visibilidade e ter essas conversas com as pessoas, sabe? Uma das coisas que mais me machucou nesses últimos anos foi que minha irmã comprou um cachorro recentemente. Uma coisa é a gente comprar cachorro, né, anos atrás, ninguém muito tinha essa noção, apesar de eu sempre ter sido contra, mesmo antes de ser vegana, pra mim sempre foi inconcebível. Mas a minha irmã recentemente, coisa de, sei lá, 2, 3 anos atrás, comprou um cachorro. E aquilo me matou, sabe? E eu não sei, eu nunca mais conversei sobre isso, virou meio um tabu, porque eu fiquei mal pra cacete, aí tipo, a Thaís, né, não apoia e fica brava, nananã. Mas enfim, a gente sabendo de toda essa problemática, sabendo como vivem essas matrizes, que são essas mãezinhas que ficam tendo gestação atrás de gestação, a vida que esses bichos têm, e sabendo que uma vida não é negociável, né, não é mercadoria, aquilo me machucou de uma forma, assim, que acho que ela não tem a mínima ideia disso. Mas eu tenho muita inspiração com uma pessoa como a minha irmã, ver uma notícia dessa, ver um post desse da Luísa Mel, eu acredito que ela deve carregar uma culpa e sensibilizar, e eu espero que carregue uma culpa e que pense a partir daqui, o que ela vai ensinar pro filho dela e o que ela vai levar pra vida é que não tá ok. Eu vi um post no Twitter em relação a isso, tipo, o ano é 2019 e as pessoas ainda compram cachorro, porque não dá pra acreditar que a gente ainda faz isso. E tava contando pra Babi, teve esse post, e aí no comentário embaixo assim, pô, entendo, mesmo papo do Felipe Neto, pô, entendo, mó bad, né, tal, mas pô, o sonho da minha esposa é ter um dachshund, e é tipo apego familiar e tal, tem um histórico na vida dela, aí não tem como, né, tipo, não tem como, a pessoa não consegue viver sem. Não tem essa. Se você, primeiro, a desculpa do, você sabe o tamanho que vai ficar, porque você pega um filhotão vira-lata, ele pode virar né, um cavalo, você não sabe, realmente. Se você tem essa preocupação porque você mora num apartamento pequeno, você vai lá e você adota um bicho adulto. A Amora, quem me acompanha sabe o tamanho da Amora. A Amora é uma coisica que ela deitada, ela cabe em qualquer cantinho, uma bolinha, ela é bem pequena. Ela provavelmente é uma mistura com Dash. Eu vou dar dica pra esse moço, que é o sonho da esposa, é ter um Dash. A Amora é super Dash, na rua as pessoas acham que ela é Dash. Ela é bem pequenininha, bem baixinha, porque eu adotei ela não era exatamente adulta, mas ela não era um filhotão, ela devia ter uns 8 meses, então já sabia o tamanho que ela ia ficar. Então essa é uma dica. E a outra coisa, adotar cachorro adulto, além de ser, a gente, né, mais uma vez tentando fazer o exercício de pensar neles e não na gente, são os que mais precisam, né? Que é isso, filhotinho, bonitinho, as pessoas se encantam e tal e querem adotar. Adota um animal adulto, ele já vai ser de boa, não vai destruir sua casa, já vai saber a sabe? personalidade. Não, é a melhor coisa e são os que mais precisam. Animal adulto, animal idoso, animal deficiente. A Luísa sempre fala, na verdade, né, que quando ela resgata esses animais que são de canis, de produção de animais, que são cachorros de raça, e ela vai fazer feira de adoção, e aí fica aquela feira com a fila gigantesca, horas de fila pra conseguir pegar um cachorro de raça. Na hora que vem os vira-latas, ou os cachorros mais velhos, ou deficientes, ninguém quer. Cara, isso é muito triste. Isso é muito triste, sabe? Isso mostra o quanto que a gente só tá pensando na gente. A gente tá sendo extremamente egoísta até na hora de escolher tutelar um animal, né? Acho que mudando esse pensamento
conhecimento de que a adoção e que a tutela de animais não é pela gente, é por eles, você já consegue ter uma outra visão. Vai parar com essa coisa de critério estético, você vai parar com essa coisa de, mas eu tinha um sonho, mas eu sempre quis. Gente, sempre quis o quê? Como uma blusa, você sempre uma bolsa, isso você pode sempre querer. Uma vida, não existe justificativa pra você falar um desejo seu que justifique você comprar o animal ou não comprar, mas ficar indo atrás de ONG quando tem animal de raça. Sim, e uma coisa muito louca que a gente não para pra pensar, na verdade, é isso. Você tem umas lojas gigantescas, tipo a Pets, que fica aberto 24 horas, não sei quantas mil lojas tem aqui em São Paulo, porque cada esquina que eu vou tem uma Pets diferente, uma Cobase. E o mercado de pets no Brasil é o terceiro do mundo, o terceiro maior do mundo em faturamento. Isso quer dizer que a gente movimenta um dinheiro absurdo com isso, né? Por que a gente movimenta tanto dinheiro com isso? Porque não é só a ração e medicamento. Não, minha filha, é roupa, é colar, é frufru, é tudo. Mais uma vez o capitalismo dominando a porra toda e a gente caindo dentro. Caindo bonito. E aí pra você ver como isso é louco, e esse sentimento deve ter esse conflito dentro do ser humano. Então a gente vai lá, compra um animal, a partir do momento que você comprou, ele é o quê? Uma mercadoria, um objeto. Só que é isso, a gente tem esse afeto dentro da gente, né? E aí você começa a conviver com aquele animal, desde quando você compra, né? Antes, eu não tô dizendo que as pessoas que compram não têm afeto. Tem esse afeto, mas tem essa quebra do objeto, e aí amor, porque é um ser vivo que vai te amar, e que vai atrás de você, e que vai bater nas patinhas, que vai lamber, que vai ter vontade própria, característica própria, personalidade. E aí a maneira da gente demonstrar amor é como? Humanizando aquele bicho. Então precisa comprar tudo. Precisa de colarzinho e... tag com nome. Tudo com nome, e a caminha de um tipo, a caminha de outro. E casaco, e coisa pra patinha. Capa de chuva. Capa de chuva. É uma fofura, é lindo, mas assim, vamos tentar segurar a mão aí também nessa loucura dos produtos pra cachorro. O cachorro basicamente precisa de comer, de estar quentinho. E carinho. E carinho. Basicamente passear seguro, então, por favor, coloca lá a guia com a plaquinha com a identificação, isso é importante, porque a quantidade de animais que fogem, animais perdidos também é enorme, e um animal desse que tá acostumado a viver dentro de apartamento não vai sobreviver na rua, então é importante a plaquinha, mas basicamente é isso. Mas a gente entrou nessa loucura e tal, óbvio que tem serviço também, né, veterinário e tal, mas aí entra tudo, banho de chocolate, banho de tudo que a gente, as loucuras que a gente põe também pras mulheres no salão, tem pros cachorros também. Eu sempre lembro, minha tia tem um cachorro que ela cuida, melhor do que ela cuida dela e dos filhos dela. E meus primos já são todos adultos e tal. No dia que minha prima descobriu que minha tia tinha feito plano de saúde pro cachorro e eles nunca tinham tido plano de saúde, a vida inteira sem plano de saúde, ela ficou putada. Mamãe, não é possível. Pô, mas eu acho massa plano de saúde. Não, eu acho que não, faz sentido. Faz super sentido, mas assim, não faz sentido a todas as outras coisas. O bolo de aniversário personalizado no formato do cachorro. Eu já fui aqui em São Paulo, pra vocês terem noção, na minha vida de produtora, numa padaria pra cachorro. Existe isso. Lá nos Cafreiros, gente. Não, a que eu fui é lá na Vila Clementino. Eita. Sim, tem duas. Tem mais de uma. Gente, eu juro, padaria pra cachorro, vai vendo. Então a gente dá uma pirada. E mesmo a gente que já tem essa consciência que a gente tutela, é importante, já que a gente tá tentando fazer o caminho inverso e deixar claro de que esses animais têm a vida própria, têm a natureza própria, tentar o máximo que a gente conseguir dentro das nossas possibilidades, deixar esse animal viver mais em contato com a natureza, ser mais livre. Então, né, essas corridas, se você tem esses lugares, esses parcões que são seguros, deixar o bicho correr mais, ter contato com areia, ter contato com outros animais, porque a gente priva demais eles da natureza deles, né? Então isso é um exercício importante pra gente que tutela também. A gente tá falando aqui em tutor, tutela, isso é importante, a gente fala muito da importância da mudança da linguagem quando a gente quer mudar uma situação, então a gente não é dono de animal, a gente é tutor de animal, então tentar mudar isso. Você ainda fala, tudo que eu vou preencher às vezes no veterinário, nome do dono, aí eu troco pra tutor, tutora, e falar pras pessoas também, você é dona da Mora? Não, tutora. E a gente não vai entrar nesse assunto aqui que é longo, mas se quiser falar que é mãe, que é pai, tá liberado, pode falar também, só não cai nessa, não, de querer comparar que seu... Não, e de querer comparar que seu trampo de mãe de pet é tanto quanto de mãe de humano. A gente não vai entrar nessa agora, mas enfim, chama o seu bicho do que você quiser, mas a gente não é dono, né? Porque a gente não é dono de ninguém. Não é dono nem de pessoas, nem de animais, não é dono de nada, só da gente mesmo, e olha lá. Pode ser dono de coisas, tá vendo? Nesse mundo de coisas tem tanta coisa. Você pode ter TV, um carro, essas coisas que você realmente pode comprar e que você, né, no pode descartar. Tá aí, pode descartar, exatamente. Com consciência, né, gente? Consumo consciente e tal, mas enfim, são suas coisas. E aí a gente tá falando de cachorro, mas gato é
um número absurdo também, né? E gato eu fico mais tensa ainda, que eu acho que fica mais longe ainda da natureza animal deles, porque gato não dá pra você levar pra rua pra passear. Tem umas pessoas que levam. Mas é mais complicado. Muito fofo, mas é mais complicado. Os gatos que moravam comigo no meu apartamento antigo, que eu morava com um amigo que tinha 2 gatos, nunca encostaram o pé numa grama. Não encosta mesmo. Mas o gato doméstico, ele tem essa coisa já, né? Criou, obviamente, de sentir só seguro no ambiente dele. Então é muito estressante pra um animal desse sair. Então, neste caso, deixa os gatos dentro, no apartamento telado e tudo mais. Com certeza. Mas tem os gatos selvagens ainda aí pelas ruas, que eles vivem aí vida louca, mas é outro rolê. Não dá. E tem muita gente que fala, mas aí eu tenho dó, então eu deixo o bicho dar uma volta. Não deixe, sabe? Principalmente em cidades como São Paulo, não tem como o bicho dar uma volta seguro. Seria lindo, porque eles adoram pular de telhado em telhado e tal, conviver com outros bichos, mas é nossa responsa, sabe? Mais uma vez, nossa responsa, a gente tem que cuidar e proteger. E tem mais uma questão com relação a gato, né, que é uma discussão bem grande no veganismo, que eu acho legal a gente trazer pra cá, que é sobre a questão de que aqui no Brasil a gente tem poucas rações vegetarianas ou veganas pros animais. Tem uma, na verdade. Tem uma só, né, que é totalmente vegana, a né? bicho green. Cachorro, é bicho green. Mas pra gato... Tem a bicho green. Tem a bicho green pra gato, mas até eu não tô vendo ninguém usando ainda. A galera que eu conheço que tem gato, porque tá com receio de usar. A galera ainda tá com receio. Gato, ele é um animal carnívoro, né? Precisa comer carne, na verdade, por conta da taurina. E não é carne, tipo, de vaca. Gato nunca comeria uma vaca. Normalmente o gato na natureza comeria animais menores, né? Mas a taurina é necessária. Então tem um questionamento todo de tipo, mas vocês são veganos, vocês estão comprando alimento, ração com proteína animal. E essa carne que vai pra ração é a pior da pior da pior. Você e é uma mistura, é a salsicha da ração. Se não é o resto do resto, né? Se quem come carne, ser humano, já come muita treta, imagina os bichos que reserva pra eles num alimento processado, seco, em bolinhas que, tipo, nenhuma chance de saber o que tem ali. Então é o pior do pior do pior. Porém, como a taurina é necessária, eu não julgo o vegano que vai dar a ração pro bicho, porque a gente precisa manter o outro bicho vivo. Enfim, é um dilema e vai continuar sendo um dilema por um tempo, mas a gente tem que acreditar que a gente tá nesse processo de transição. Novas tecnologias, marcas testando novas possibilidades, então já tem essa ração novíssima, é muito nova, e é com a taurina sintética. Então, o que qualquer ser precisa não é o bicho, ele não precisa de carne de um bicho, ele precisa daquele nutriente, então ele precisa de taurina. Fazendo as combinações com muita responsabilidade, com muito estudo, tendo a taurina sintética e tendo todos os outros nutrientes que o animal precisa, beleza, fechou. A gente tá falando em ração, gente. A gente já não dá o melhor alimento pra esses animais. Sim. O ideal seria todos eles comerem o que eles comeriam na natureza. Mas, enfim, se o que a gente pode oferecer é ração, que a gente ofereça com responsabilidade, com estudo, levando os bichos de tempos em tempos no veterinário pra ver como é que tá, fazendo um exame de sangue. E tem a questão de que você já falou e dá pra repetir, eu acho que pode enfatizar várias vezes isso durante esse episódio, de que isso é uma responsabilidade nossa, né, como ser humano. Assim. Então, entre deixar um animal na rua ou abandonado, talvez seja melhor a gente ficar com ele e cuidar dele direito até ele terminar a vida dele de forma mais confortável. Se você fica na dúvida, não se sinta culpada por ter um gato ou não se sinta culpada por não querer ter um gato por esse motivo, eu acho que as duas escolhas estão corretas dentro do sistema que a gente tá vivendo, né? Eu acho que de qualquer maneira a gente que já tem essa consciência que isso acontece, a gente tem que estar preparado a se doar um pouquinho e ajudar e fazer a vida desses bichos melhor. Então, se é adotando, adote. E se não é adotando, você colaborando financeiramente com alguma ONG que recolhe, protege, faz feirinha e tal. E se você não pode ajudar financeiramente, vai lá um dia na ONG, a maioria das ONGs estão abertas a isso, se voluntaria pra ajudar, lavar o chão, participar da feirinha, de alguma maneira. Limpar os animais. Eu acho que tem muita coisa que a gente pode fazer. E o trampo dessas ONGs é gigantesco. É um trabalho sem fim, é um trabalho incansável. Eu admiro demais os protetores. Eu não sou dessa pessoa que sempre resgatou animal. Eu sempre amei e tal, mas a minha luta, ela é por outro lado. Óbvio que sempre que eu posso eu ajudo. Tô sempre em contato com as ONGs e tal, mas eu não sou a pessoa que tutela 30 animais dentro da minha casa. Eu tenho só a Mora convivendo ali comigo, mas eu tento ajudar da maneira que for possível, resgatando quando acontece, ajudando a divulgar, dando lar temporário, enfim. Acho que também, mais uma vez, vamos falar da questão da culpa, né? A gente faz o que a gente consegue fazer e a gente dá o que a gente consegue dar. E tem outra questão aí que você já puxou o assunto que eu acho que a gente consegue aprofundar um pouco mais, que é a questão de doações para animais e pela causa animal, né? E eu acho que é talvez um puxão de orelha ou só chamar a atenção, principalmente quem não é vegano e tá escutando a gente, de que uma crítica que os veganos recebem muito é de que a gente se importa mais com os animais do que com os seres humanos. Direto. Isso é uma coisa frequente. E aqui... Eu vou estar no caixão e eu vou ouvir isso.
Sim. E aqui, como vocês podem ouvir, se vocês estão acompanhando a gente há muito tempo, vocês sabem que essa não é a nossa única pauta, né? Os direitos animais, apesar de ser muito importante, porque a gente acha que tá tudo interligado mesmo, pelo patriarcado, pelo capitalismo, e a gente tem que resolver todos esses problemas ao mesmo tempo, sim. Mas a questão é, dentre as doações que são feitas no mundo inteiro para causas sociais, né, ambientais, para ONGs, por exemplo, você quer doar para uma ONG, você escolhe qual ONG você vai doar. A maioria das ONGs que recebem dinheiro são para causas humanitárias. E faz todo sentido, porque a gente se empatiza mais com seres humanos do que com animais. Partimos do princípio de que as pessoas vão se importar mais com animais. Não é uma maioria ok, tá? Depois a gente vai colocar o gráfico lá. É uma maioria assustadora. Sabe aqueles gráficos de bolinha? É tipo assim, risquinho é a causa animal. Todo o resto é para humanos. Para humanos. Então, a estimativa é que mais ou menos 7%, eu encontrei 2 matérias falando sobre isso, 7% das doações que são feitas mundialmente para causas sociais, ambientais, são feitas para animais. O resto todinho é para seres humanos. Ou seja, mais de 90% são doações feitas para causas humanitárias. Ótimo, as pessoas estão doando dinheiro, já é um ótimo começo. E a gente sabe que tem muita gente ferrada e muita gente precisando. A gente tem muito que tratar em direitos humanos e sim, não estamos questionando esse tipo de ajuda. Temos que ajudar sim, porque tem muito ser humano precisando da gente. Só que dentro dessa parcela de 7% que são de doações para animais, a maior parte vai para cães e gatos. Sim. O resto todo, animal silvestre, animal de consumo, né, de produção de alimento, é 0,015%. Sei lá, é uma parcela ridícula. É tipo ninguém. É tipo ninguém. E esses animais, que são os animais que a gente vê como animais de consumo na nossa sociedade, eles estão em número muito maior. Mas assim, muito maior. O estudo que eu vi, ele diz que para cada cachorro ou gato que é salvo, né, nos abrigos nos Estados Unidos, morrem 360 animais de fazenda. Ou seja, é incomparável. Aí eu fico o questionamento. A gente se importa tanto com os animais, né? A gente diz que a gente se importa tanto com os animais, mas a gente ainda seleciona quais animais com que a gente se importa. Se dissesse que a gente se importasse com todos os animais, o dinheiro não seria todo direcionado para cães e gatos. Né? Por isso que a gente vê muita ONG, muita protetora, que se diz protetora de animais, mas é protetora de cão e gato. Nos grupos veganos a gente sempre tá falando sobre isso, criticando, ironizando, que as pessoas dessas ONGs fazem evento para arrecadar dinheiro pra ONG, pra salvar cachorro e gato, fazendo um churrasco. Sim. É bem coerente na nossa visão. Sorteio de frango, enfim, tem várias coisas nesse sentido. A gente entende que é porque a gente vive nessa sociedade carnista e as pessoas ainda não enxergaram. Mas o caminho de enxergar animais como seres livres, independentes, que merecem a vida, esse caminho feito através de cachorro e gato, que é animais domésticos, animais de companhia, é um caminho bem possível. Comigo foi assim, eu conheço várias amigas que entraram no veganismo porque depois de ver algum documentário ou ler alguma coisa, olhou pro doguinho, pro gato que ali convive, né, que a gente chama pelo nome, tem aquela paixão louca, viu aquele olharzinho, aqueles cíliozinhos batendo e falou, meu Deus, a vaca faz igual, o porco faz igual, enfim, aí vem a primeira conexão e depois a gente leva isso para todas as outras vidas, formas de vida. Então, eu entendo que tem o processo ali do despertar, mas fica a dica pra você que já tem essa relação amorosa e de afeto com esses animais, a olhar realmente eles como vidas que merecem, sabe? E aí fica fácil você entender que a vaca também merece, que a galinha também merece, que o besouro também merece, que o peixe também merece, todo mundo, né? Deixa os bichos ser bicho, gente, pelo amor de Deus. A gente já interfere bastante só vivendo o tanto que a gente vive, né? Construindo prédio, construindo casa, sabe? Acabando com os espaços deles, com os habitats deles. Uma coisa que eu sempre questiono, na verdade, eu já falei isso, eu acho que lá no começo, nos primeiros episódios, o tanto que a gente ouve falar de natureza e o tanto que a gente tem que respeitar a natureza quando a gente é pequenininho, né, na escola, e tipo, toda a vida importa, e todos os insetos são importantes, todos os animais são importantes, todas as árvores são importantes, e a gente cresce e vai esquecendo disso ao longo da vida, né? Porque a gente é ensinado de uma maneira geral, né? A gente fala assim, a fauna, a flora, é uma coisa geral que você respeita. De que maneira? Não arrancando ali a plantinha, coisas assim bem gerais, e a gente esquece de olhar para o indivíduo, né? Para aquele único ser. Então, respeita a fauna por preservação e tal, que também é importante, mas respeita cada um daquele ser, cada um daquele elemento que compõe tudo isso, né? Talvez se a gente mudasse essa maneira de passar para as crianças, faria mais sentido. Eu acho curioso, porque meu pai, desde pequeno, que ele fala, na verdade, qualquer inseto. Inseto é o mais fácil da gente desligar e direto matar, né? Viu? Inseto mata, viu? Sim, automático. É automático. Não sabe nem que inseto que é, já tá matando porque é inseto. E meu pai sempre falou, formiga, barata, besouro, tudo. A gente que tá no ambiente deles, a gente que ocupa o ambiente deles. Deixa ele aí que na hora
que ele entender que esse ambiente não tá bom pra ele vai sair. Sempre foi assim, sabe? E quem tá ali em posição de vantagem, né? De tamanho, de tudo, né? A gente. Então, por que ao invés de matar e violentar, a gente não protege? Já que a gente tá nessa posição de escolher? Gente, depois que eu aprendi a pegar inseto com papelzinho e botar pra fora de casa, nunca mais precisei matar nenhum bicho, não tem nenhuma necessidade. Eu entendo fobia, eu entendo pânico, mas até pânico, fobia e medo vem dessa nossa sociedade especista que vê o bicho como feio, sujo, nojento, asqueroso, do medo. Então, acho que dá pra trabalhar isso também, pra gente viver ali essa desconexão com a natureza, né? Os bichos fazem parte da natureza, até a barata, gente. Eu fiquei tão doida que até a barata faz vozinha, sabe, gente que conversa com o cachorro? Hoje em dia eu converso até com a barata. Com todos os insetos, cara, também. Você também? Ai, que bom, achei que eu era doida. Eu mato o maior papo com as baratas, lagartixa, então tranquilo, acho que dá pra vencer esse medo se você passar a olhar aquele bicho com essa admiração de tipo, caraca, olha essa vida aqui resistindo nesse mundo louco. Eu tenho muita admiração por esses bichos. Muito. Eu olho um bicho e falo, caraca. Parabéns, você é guerreiraça mesmo, fico muito feliz. Então, respeitar aquela vidinha, gente, um cisco de vida, mas já tá ali no rolê, ou atrás de comida, ou atrás de qualquer coisa. Eu fico fascinada. Então, pega o papelzinho, se você não quer conviver ali, e bota pra fora de casa. Pronto. Ai, tem um passarinho que passa aqui na janela todo dia, gente, a coisa mais linda do mundo. E eu fico pensando se o morador antigo não deixava comida pra ele, sabe? Porque todo dia ele vem na mesma hora. E ele fica aqui na varanda, fica ali, dá uma paradinha, fica um tempo parado, depois vai embora. Eu tô pra mandar foto pro meu primo desse passarinho pra descobrir o que ele come, faz dias. E eu esqueço. E é muito louco isso, porque a gente tem esse sentimento, né? A gente admira muito os bichos, mas a gente transformou a partir dessa admiração do tipo, olha que passarinho lindo, vou pegar e botar numa gaiola e vou botar ele aqui pra cantar pra mim e ficar admirando ele. É muito louco esse tipo de amor, sabe? É um amor doentio que a gente tem. É um relacionamento abusivo. É um relacionamento abusivo. Em que a gente é a pessoa que está abusando dos animais. É aquela frase que eu sempre falo, não é porque a gente é oprimido que a gente não pode oprimir, né? A gente, como mulher, a gente tá o tempo todo sendo o agente opressor desses animais da natureza. Então, admira esse passarinho e deixa ele voar, gente. Igual vale pro relacionamento. Deixa voar, deixa o povo ser livre. Nossa, eu amo também quando chega perto, assim, um bicho que voa. Porque eu fico admirando essa liberdade, morro de inveja, queria. Todos esses episódios é mais uma daquelas situações em que a primeira reação de todas as pessoas é culpar, punir, esse canil tem que fechar, tem que prender, porque a gente é assim, né? É a sociedade que quer punir todo mundo. E não olha pra si mesmo, não olha pra suas atitudes. O que você tá fazendo pra contribuir pra esse mercado, pra estimular esse tipo de comportamento. E o que você pode fazer pra isso acabar. Então, é puxar a responsabilidade pra gente. Óbvio, né, que não tô dizendo, né, passando pano pra canil nenhum. Odeio todos eles, odeio essas pessoas, ainda mais porque depois de tudo isso, ainda invadiram o Instituto da Luísa Mel pra tentar pegar esses animais, teve toda essa treta. Essa mulher não consegue imaginar o que ela passa. Que estresse. Então, quem puder sempre ajudar, ela e obviamente outros ativistas e protetores, mas puxar essa responsa pra gente, sabe? Ao invés de cobrar, tem óbvio, que prender, né? Isso é tem independente, mas assim, pensa no que você pode fazer, puxa a responsabilidade pra gente. Conversa com os amigos, conversa com as pessoas na rua, né? A gente tem que conversar mais sobre essas coisas. Falar mais. E parar de relativizar, tipo, esse é assim. Porque antes era assim, não, esses que são de tal... Gente, são as maiores, a gente tá falando das maiores. Então, independente, sobre tudo que a gente falou aqui, independente de ser bem tratado, o veganismo não é só sobre ser contra a violência. A gente é contra possuir, a gente é contra comercializar. Determinar o valor que cada vida tem, né, na verdade. Outro dia eu tava andando no parque aqui perto de casa, e aí tinha um cara com uma cachorra linda, de uma raça que eu nunca tinha ouvido falar. Depois eu descobri que é American Bully, e que pode chegar, tipo, a 30 mil um cachorro, sabe? 40 mil um cachorro, coisa absurda. E aí ele falando, tanto que foi toda uma entrevista que a gente conversou com ele, quase, e ele falando que tratava muito bem os animais, e realmente ela parecia muito saudável, muito carinhosa e tal. Mas aí passa um outro cara e pergunta sobre o cachorro, aí ele fala, não, ela tá grávida. Aí ele falou, que legal, vai dar muito filhote? Aí o dono da cachorra falou, não, esse mês não deu muito, não, vai ser só 2. Tipo assim, decepcionado que a cachorra só vai ter 2 filhotes. Porque é um produto, é um negócio, sabe? Por mais que ele tenha amor por aquele cachorro e cuide muito bem dela, não é sobre tratar bem. Não é sobre tratar bem, é uma máquina de produzir filhotes. É possuir, né? Mesmo se você não faz sistema de reprodução, é possuir. Possuir um bicho pra ficar ali, um peixinho, um passarinho, um cachorrinho, uma tartaruga. Enfim, a gente não tem que possuir animal nenhum. Acho que fica aí essa reflexão pra gente fazer e pra gente levar pras rodinhas. Leva pro carnaval essa conversa. Leva pro barzinho. Leva pro barzinho, fala com a sua família. A gente tem muitos receios de achar que as
pessoas não estão preparadas, usa esse acontecimento, essa notícia triste para trazer esse assunto. É importante que as próximas gerações venham aí já entendendo que vida não se compra, né? Que isso não tá em negociação. É isso? Temos um episódio. Temos um episódio. Vocês têm mais alguma questão sobre pets? Manda pra gente que a gente quer saber. E manda esse episódio pra Luísa Mel, vamos fazer chegar nela. Ah, imagina. Ela divulga. Luísa, te amo! A gente tá sempre falando dela aqui, ia ser muito legal. Verdade. Manda lá pra ela. Ajuda nós a fazer esse podcast crescer e bombar e acontecer pra gente essa discussão chegar a mais lugares, né? A gente sabe que o nosso público aqui é uma galera já muito ligada nas discussões, já muito consciente. Vamos fazer chegar onde tem que chegar, aquele papo de pregar pra convertido. Eu sei que é sempre muito útil, né? Sempre tem alguma coisa nova, uma abordagem nova que a gente ouviu, mas vamos fazer chegar em quem não ouve, em quem fala que meu sonho é ter um pug. A gente conta com vocês nessa. Muito obrigada pela parceria até aqui e até semana que vem. Bom carnaval pra todo mundo. Usem camisinha!